Galera, hoje é o último episódio da série sobre documentação petrina. Para esse episódio, eu queria conversar com vocês sobre um documento que, segundo alguns pesquisadores no campo, de ciências da religião, que focam nesse material, dizem que ele teve aí uma grande contribuição numa mentalidade coletiva, impactando até textos como Dante, entre outros. E eu estou me referindo aqui ao Apocalipse de Pedro. Vocês já ouviram falar? Mas antes, eu queria pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho para vocês receberem todas as notificações e já deixa um like, claro, para ajudar aqui o espaço. Mas voltando, Apocalipse de Pedro, que texto é esse? Aonde ele foi escrito? Sua datação? Como nós sabemos sobre ele? Bem, esse é um material que até finais do século XIX, início do século XX, sido por nós por meio de informações secundárias, ou seja, autores como Eusébio estão fazendo menção a esse material, mas o texto propriamente dito ele era desconhecido, até que algumas escavações feitas no Egito puderam identificar aí fragmentos desse texto. A gente tem ele em versão grega e uma em melhor qualidade versão etíope. O fato é que esse texto, ele tem a sua geografia também na Síria, então a gente tem aí mais um texto trabalhando com essa longa tradição nesse ambiente com a figura de Pedro, não Roma, como a gente viu aqui nos episódios anteriores, que vai ser uma tradição tardia, e é considerado aí um dos apocalipses mais antigos que a gente tem notícia, servindo de base para textos como Apocalipse de Paulo. Agora, o que torna esse texto de fato muito interessante, ele já foi considerado um texto canônico, no cânone Muratório, que é um material, uma lista em latim, com diferentes textos do Novo Testamento. Muitos desses textos, inclusive, compõem o cânone atual. Só que, para além dos textos que hoje estão no cânone atual, ele também traz consigo Apocalipse de Pedro, em mesmo pé de igualdade com Apocalipse de João. Além disso, essa mesma lista traz o chamado A Sabedoria de Salomão. Então, percebam, a gente tem Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão, dois materiais que hoje não compõem essa lista dos 27 livros, mas que eram ali para essa lista, para esse cânone Muratório, considerados como textos canônicos. Além disso, a gente também tem dados de que Clemente estaria considerando esse mesmo texto, ou seja, o Apocalipse de Pedro, como um material canônico, um material que deveria estar nessa lista de textos que deveriam ser lidos nas igrejas. Talvez seja um dos pontos mais interessantes para se estudar o Apocalipse de Pedro. É pensar que esse material, o Novo Testamento, não pode ser visto como um conjunto de textos ahistóricos. Uma coisa é você dizer que esses materiais são uma produção humana e que foram feitos por indivíduos que tinham uma experiência de fé, que às vezes eu uso a expressão tomados de Deus. Então, são indivíduos que
têm uma experiência religiosa e estão produzindo textos. Outra é você dizer que esse material, ele foi dado por uma ação divina, foi dado por Deus. Tem uma diferença aí, em que você esbarra na questão da contextualização histórica. Hoje, Apocalipse de Pedro está fora dessa lista chamada Novo Testamento. Mas, nesse processo de construção, formação do cânone, você tem aí uma proposta, um modelo de cânone que ele foi incluído e que não era consoante entre as próprias vidas que compõem a chamada patrística sobre a canonicidade desse texto. E vocês podem estar se perguntando, a datação, Ju, desse cânone, né, o Maritóri. Alguns autores vão estar atribuindo como sendo uma lista ali século II. Só que essa datação, ela não parece ser muito própria para ali do século II. Ela, eu diria que está mais situada no contexto do século IV, em que de fato a gente já tem a maioria desses textos, suas redações finais, e que é mais compatível com o contexto histórico que essas antigas igrejas, essas primeiras comunidades cristãs estavam situadas. Então, além dessa possibilidade de refletir sobre esse conceito de canônico, o Apocalipse de Pedro ainda nos permite falar sobre o próprio imaginário cristão desse ambiente de século II, século III, momento em que está situada essa produção. A gente vai ver ali que o texto narra uma espécie de visão de Pedro, em que Jesus o levaria para dois ambientes, para o céu e para o inferno. Mas o fato é que, ao falar sobre essas duas realidades, sobre quais seriam, desenhar os perfis de pessoas que iriam para o céu ou iriam para o inferno, é interessantíssimo também para pensar o quê? A proposta de reino de Deus que está sendo trazida para esse texto. Ponto 2, os limites identitários ou os padrões normativos que se esperavam dos adeptos desse cristianismo expresso em Apocalipse de Pedro. Bate-se muito na tecla sobre o comportamento das mulheres, sobre também a postura ao falar dos homens. Então a gente vai percebendo aí que essa é uma literatura que constrói, amarra, né, essa conduta dos adeptos. E um terceiro aspecto que eu também acho muito interessante nesse material diz respeito a essa viagem que Pedro, ainda que por visão, estaria fazendo nesses dois ambientes. Para a gente, que é uma excelente oportunidade para que possamos correlacionar essas literaturas apocalípticas cristãs com outros ambientes, como, por exemplo, o orfismo. Lembra aqui que Orfeu também faz uma viagem a um submundo. Então, Apocalipse de Pedro, só por esses 3 elementos, já é um excelente material para se repensar esses cristianismos antigos. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e continuem ligados, porque a partir de semana que vem tem série nova, hein?